A chuva caía forte naquela noite de novembro, transformando as ruas do Brooklyn em rios de neons e faróis refletidos. Emma Rodrigues empurrou a porta de vidro da lanchonete do Sal, sacudindo gotas do seu cabelo escuro, enquanto o aroma quente de café e queijo grelhado a envolvia como um abraço familiar. Os seus tênis rangiam no chão xadrez preto e branco enquanto ela corria para os fundos, já 10 minutos atrasada para o seu turno duplo. Estás atrasada. Mika chamou Rosa de trás do balcão, o seu sotaque porto-riquenho carregado de carinho, em vez de reprovação. A mulher mais velha trabalhava no Sal's há 20 anos e tratava todas as empregadas como filhas. Eu sei, respondeu Emma ofegante, amarrando o avental à volta da cintura com eficiência experiente. O metro atrasou-se novamente e tive de passar no hospital para deixar os documentos do seguro da minha mãe. A expressão de Rose suavizou-se imediatamente. Como está a Isabelle? Emma forçou um sorriso, embora o peso sobre os seus ombros parecesse pressionar ainda mais com a pergunta. Os médicos dizem que ela está a responder bem ao tratamento. As contas, porém, ela deixou a frase no ar. Não querer Emma, não querendo sobrecarregar Rosa com números que a mantinham acordada à noite. A dívida tinha crescido para mais de US$ 200.000, uma montanha que ela escalava um turno duplo de cada vez. Deus providencia, querida, disse Rosa, apertando a mão de Emma. És uma boa filha, o teu pai ficaria orgulhoso. A menção ao pai causou uma dor familiar no peito de Emma. O detetive Michael Rodrigues tinha sido morto no cumprimento do dever há 5 anos. Apanhado num fogo cruzado durante uma situação que deu errado. Ele sempre disse a Emma que fazer a coisa certa nem sempre era fácil, mas sempre valia a pena. Ela tentava viver de acordo com essas palavras, mesmo quando a coisa certa significava trabalhar 70 horas por semana e sobreviver com 3 horas de sono. A mesa 6 precisa de água, disse Rosa gentilmente, trazendo Emma de volta ao presente. E a mesa 12 acabou de se sentar. Emma pegou um jarro de água e começou a sua ronda pela paisagem familiar de cabines de vinil vermelho e mesas com bordas cromadas. O restaurante Sal's era uma instituição do Brooklyn, um dos últimos restaurantes tradicionais remanescentes num bairro cada vez mais repleto de cafés da moda e restaurantes artesanais. Os clientes habituais adoravam-no pela sua autenticidade, os batidos verdadeiros, os hambúrgueres que realmente sabiam a carne, a tarte caseira que a irmã de Rose fazia todas as manhãs. A multidão da noite estava a aumentar constantemente. Caminhoneiros a comer uma refeição rápida antes de voltarem à estrada. Enfermeiras do hospital a 3 quarteirões de distância ainda vestindo seus uniformes. Casais de idosos que frequentavam o local há 50 anos. E, ocasionalmente, embora Emma tentasse não pensar muito nisso, pessoas do outro lado da lei. O Brooklyn mudou muito ao longo dos anos, mas algumas coisas permaneceram constantes. O bairro ainda tinha suas sombras, suas histórias sussurradas, suas regras tácitas. Emma aprendeu cedo a manter a cabeça baixa, servir a todos com o mesmo sorriso educado e nunca fazer perguntas sobre os homens em fatos caros que às vezes ocupavam a mesa do canto. Emma, uma vozinha chamou a sua atenção para a mesa 7. 2 crianças de 6 anos, um menino e uma menina, estavam praticamente a saltar nas suas cadeiras. Sofia e Marco, os gêmeos. O rosto de Emma iluminou-se com um calor genuíno quando se aproximou da mesa deles. Bem, se não são os meus clientes favoritos, o que vocês dois estão a fazer aqui nesta noite chuvosa? Sofia, com seus cachos escuros presos por uma fita vermelha, sorriu amplamente. O papai disse que poderíamos comer panquecas no jantar. Podemos comer as de chocolate, por favor? Eu quero de mirtilo, declarou Marco, sua expressão séria em cômico contraste com seu rostinho. Ele parecia um empresário em miniatura com sua camisa polo. Claro que podem, disse Emma, bagunçando o cabelo de Marco afetuosamente. Ela havia servido essas crianças pelo menos uma dúzia de vezes nos últimos 6 meses, sempre encantada com suas maneiras educadas e entusiasmo contagiante. Eles nunca vinham com a mãe. Emma soube por conversas que ouviu por acaso que a mulher havia falecido alguns anos atrás. Em vez disso, eles vinham com o pai ou, às vezes, com um homem de aparência severa, que parecia ser algum tipo de assistente. Naquela noite, o pai estava sentado à frente delas,
e Emma sentiu a sua habitual mistura de fascínio e desconforto ao olhar para ele. Dante Moretti era impossível de não notar, mesmo quando tentava passar despercebido. Vestia uma camisola preta simples e calças de ganga, sem joias chamativas ou demonstrações óbvias de riqueza, mas havia algo nele que chamava a atenção. Talvez fosse a forma como se comportava, com a postura perfeita de alguém habituado à autoridade. Talvez fosse a inteligência perspicaz nos seus olhos escuros, constantemente atento a tudo o que se passava à sua volta. Ou talvez fosse simplesmente a reputação que o precedia. As histórias sussurradas que circulavam pelas redes clandestinas de Brooklyn. Emma sabia quem ele era. Todos na vizinhança sabiam quem era Dante Moretti, mesmo que fingissem não saber. Ela tinha ouvido as histórias sobre os negócios da família dele, sobre a influência dele, sobre o império construído sobre bases que ela não queria examinar muito de perto. Mas ela também o tinha visto com os filhos dele. E essa versão de Dante Moretti era alguém completamente diferente. Gentil, paciente, presente de uma forma que demonstrava amor genuíno. Boa noite, Sr. Moretti, disse Emma profissionalmente, encontrando os seus olhos brevemente. Café, por favor, respondeu ele, com uma voz grave que, de alguma forma, conseguia ser ao mesmo tempo autoritária e educada. Preto, sem açúcar. Enquanto Emma servia o café, reparou na forma como os olhos dele continuavam a examinar o restaurante, sem nunca se fixarem, sempre atentos. Era o comportamento de alguém que tinha aprendido que relaxar podia ser perigoso. Mesmo ali, numa humilde cafetaria com os filhos, ele não conseguia baixar totalmente a guarda. Papá, olha para isto, disse Sofia, tentando equilibrar uma colher no nariz. Marco imediatamente tentou imitá-la, e as duas crianças caíram na gargalhada quando as colheres caíram na mesa. Por um momento, a expressão séria de Dante suavizou-se, aproximando-se da paz. Ele sorriu para os filhos, um sorriso verdadeiro que transformou todo o seu rosto. Muito impressionante, príncipe e peça. Mas talvez seja melhor deixar as colheres na mesa antes que percamos um olho. Senhor Moretes, certo, disse Emma com uma piscadela. Já vi alguns incidentes bastante graves relacionados com colheres na minha vida. Coisas muito perigosas. Os gêmeos riram-se, e Emma sentiu aquele calor familiar no peito. Estes momentos, estas ligações humanas simples, eram o que fazia as longas horas valerem a pena. Não importava quem era o pai deles ou o que ele fazia. Eram apenas crianças que mereciam bondade e normalidade. Vou começar a fazer as panquecas para vocês, disse Emma, virando-se para a cozinha. Ao afastar-se, sentiu os olhos de Dante a lhe seguirem-na brevemente antes de voltarem para os filhos. Não era ameaçador ou desconfortável, apenas a mesma atenção cuidadosa que ele dirigia a tudo ao seu redor. A cozinha era um caos controlado, com o próprio S a cuidar da grelha, enquanto dois outros cozinheiros faziam malabarismos com os pedidos. Emma prendeu o pedido dos gêmeos à roda e pegou 3 pratos que estavam prontos para a mesa 11. O ritmo do trabalho era reconfortante em sua previsibilidade. Anotar pedidos, servir comida, reabastecer bebidas, limpar pratos, repetir. Isso mantinha as suas mãos ocupadas e a sua mente ocupada, deixando pouco espaço para se preocupar com as contas do hospital, o próximo tratamento da sua mãe, ou se ela teria uma vida além do trabalho e da exaustão. A mesa 12 precisa da conta, gritou Rosa, e Emma acenou com a cabeça já se movendo. O restaurante estava a encher-se, quase todas as mesas ocupadas. A chuva tinha levado as pessoas para dentro em busca de calor e comida reconfortante. As janelas embaçaram com a condensação, criando uma atmosfera semelhante a um casulo que fazia o mundo hostil lá fora parecer distante. Emma serviu refeições, reabasteceu xícaras de café e conversou com os clientes habituais, tudo isso enquanto mantinha um olho na mesa 7. Ela havia aprendido a estar atenta às necessidades dos gêmeos. Sofia gostava das suas panquecas cortadas em pedaços pequenos. Marco preferia o seu leite numa chávena azul específica, e ambos precisavam de guardanapos extra porque comiam com entusiasmo e faziam muita bagunça. Quando a comida ficou pronta, Emma carregou os pratos com cuidado pela lanchonete lotada. 2 panquecas com gotas de chocolate para a linda senhora, anunciou ela, colocando o prato de Sofia com um floreio, e panquecas de mirtilo para o belo cavalheiro. Obrigado, menina Emma, disseram as 2 crianças em coro,
E Dante acenou com a cabeça em sinal de agradecimento. Posso trazer mais alguma coisa? Perguntou Emma. Está perfeito, respondeu Dante. Havia algo na sua voz, uma qualidade de gratidão genuína que parecia quase estranha para ele, como se não estivesse habituado a gentilezas simples. Quando Emma se virou para sair, Sofia estendeu a mão e agarrou a sua. Menina Emma, a sua pulseira é tão bonita. A sua mãe deu-lhe isso? Emma olhou para a pulseira de prata simples em seu pulso. Um presente do seu pai no seu aniversário de 16 anos. Na verdade, foi o meu pai que me deu. Foi há muito tempo, mas eu uso-a todos os dias para lembrar dele. Onde ele está? Marco perguntou com a inocência direta da infância. Ele está no céu, Emma disse suavemente. Mas acho que ele cuida de mim, certificando-se de que estou bem. A expressão de Sofia ficou séria. A nossa mãe também está no céu. O papá diz que ela é o nosso anjo da guarda. O coração de Emma lá apertou-se. Ela olhou para Dante e viu algo vulnerável passar pelo rosto dele antes que ele o escondesse. Tenho a certeza que sim, disse Emma gentilmente. E aposto que ela está muito orgulhosa de vocês os dois. Pode ser nossa amiga, menina Emma? Perguntou Sofia de repente. Não temos muitos amigos. O papá diz, é complicado. Antes que Emma pudesse responder, Dante falou baixinho. Sofia, a menina Emma tem trabalho a fazer. Não podemos ocupar todo o tempo dela. Mas os seus olhos encontraram os de Emma e ela viu algo neles. Talvez solidão, talvez arrependimento, talvez simplesmente o reconhecimento de uma pessoa que navega pelas complicações da vida à sua maneira. Já sou vossa amiga, disse Emma, apertando gentilmente a mão de Sofia. E amigos cuidam uns dos outros, certo? Certo. Os gêmeos concordaram entusiasticamente. Enquanto Emma se afastava, sentiu o olhar de Dante nas suas costas novamente, mais pesado desta vez, esperando com algo que ela não conseguia definir. A noite avançava. Emma movia-se pela sua secção com graça eficiente, o seu corpo funcionando no piloto automático, mesmo enquanto a sua mente divagava para as tarefas do dia seguinte. Ela precisava ligar para o administrador do hospital sobre um plano de pagamento, pegar as receitas da sua mãe, talvez dormir algumas horas antes do seu turno da manhã, começar às 6 horas. Às 20h47, de acordo com o relógio acima do balcão, tudo mudou. A porta da frente se abriu com força suficiente para bater contra a parede. 3 homens entraram, seus rostos parcialmente obscurecidos por golas levantadas e bonés de beisebol puxados para baixo. A chuva entrou com eles, juntamente com outra coisa. Uma atenção tão densa que parecia sugar o ar da sala. Emma, que estava perto da máquina de café, sentiu o seu instinto disparar com um aviso. Ela tinha crescido em Brooklyn, filha de um detetive, e herdara a habilidade do pai de perceber o perigo nas mudanças sutis da linguagem corporal e da atmosfera. Esses homens não eram clientes procurando o abrigo da chuva. A lanchonete ficou em silêncio, exceto pelo chiado da grelha e pelo zumbido baixo dos refrigeradores. As conversas morreram a meio da frase. Até S, que tinha visto de tudo em 30 anos a gerir aquele lugar, congelou com a espátula suspensa no ar. Os olhos do homem à frente varreram a sala com um foco predatório antes de pousarem na mesa 7, em Dante Moretti e seus 2 filhos. O tempo pareceu desacelerar, cada segundo se estendendo como caramelo. Emma viu a linguagem corporal de Dante mudar instantaneamente de pai relaxado para algo completamente diferente, tenso, pronto, perigoso. A sua mão se moveu quase imperceptivelmente, estendendo-se sobre a mesa para tocar os braços dos filhos. Fiquem atrás de mim, disse ele baixinho, sua voz carregando um tom de autoridade absoluta que os gêmeos obedeceram imediatamente, sem questionar. Anos de treino, percebeu Emma com um arrepio. Eles tinham sido ensinados o que fazer em situações como esta. O homem à frente deu 3 passos para dentro da cafetaria. A sua mão direita estava dentro do casaco, e a voz do pai de Emma ecoou na sua memória. Quando alguém mantém a mão escondida assim, ou está com muito frio, ou é muito perigoso. Normalmente é a segunda opção. Moretti, disse o homem, a sua voz ecoando pela cafetaria silenciosa. Você tem algo que pertence ao meu empregador. Estamos aqui para recolher. Dante levantou-se lentamente, posicionando-se entre os homens e os seus filhos. O seu rosto estava completamente calmo, mas Emma podia ver o cálculo nos seus olhos, avaliando saídas, distâncias, possibilidades.
Este não é o lugar, disse ele calmamente. Há pessoas inocentes aqui. Crianças? Sim, as suas crianças, disse outro homem, e havia algo de cruel no seu sorriso. É engraçado como isso funciona. O coração de Emma batia forte contra as costelas. Ela olhou ao redor da lanchonete para Rosa, paralisada atrás do balcão, para o casal de idosos na mesa 3, segurando as mãos um do outro, para a jovem mãe com um bebê no canto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Todos estavam presos nesse momento, reféns do conflito de outra pessoa. A postura de Dante mudou ligeiramente e Emma reconheceu isso. O seu pai lhe ensinara sobre os indicadores pré-ataque. Os preparativos físicos sutis que alguém faz antes que a violência irrompa. Dante estava se preparando para defender os seus filhos, mas o ângulo estava totalmente errado. Os homens estavam posicionados de forma que qualquer confronto colocaria os gêmeos diretamente em perigo. A mão do líder começou a sair do casaco. Emma não pensou. A voz do pai ressoou na sua memória. Às vezes, a coisa certa não é a coisa inteligente, Mirra. Mas ainda assim é a coisa certa. Ela deu 3 passos da estação de café até a cabine 7. O seu corpo posicionou-se entre as crianças e a porta, os braços ligeiramente abertos, como se pudesse de alguma forma protegê-las com o seu corpo de 57 quilos. Por favor, disse ela com a voz notavelmente firme, apesar do terror que corria nas suas veias. Há crianças aqui. Qualquer problema que tenham pode ser resolvido noutro lugar. Deixem-nas ir. A expressão do homem à frente vacilou com surpresa, depois com algo parecido com admiração. Senhora, não sabe no que se está a meter. Sei que há 2 crianças de 6 anos que não fizeram nada de errado, respondeu Emma. Atrás dela, podia sentir Sofia e Marco a tremer. Podia sentir a tensão de Dante como eletricidade no ar. O que quer que precise de acontecer, não precisa de os envolver. Emma, afasta-te, disse Dante, com a voz tensa de medo controlado. E ela percebeu com choque que ele estava com medo por ela. Este homem, que provavelmente temia muito pouco, estava com medo pela empregada de mesa que se tinha colocado entre os seus filhos em perigo. Está tudo bem, disse Emma suavemente, sem saber se estava a falar com Dante, com as crianças ou consigo mesma. Os olhos do homem à frente endureceram. Última oportunidade, Moretti. O que estamos à procura, ou o resto das suas palavras foram abafadas pela súbita erupção de movimento. Emma sentiu mais do que viu a mudança na dinâmica, a forma como a violência pode explodir da quietude num piscar de olhos. Houve gritos, o barulho de pratos a partir enquanto as pessoas se escondiam. Rosa gritando atrás do balcão e então dor. Ela floresceu no abdômen de Emma como uma flor de fogo, roubando-lhe o fôlego e o equilíbrio. No mesmo instante, ela ouviu Sofia gritar, sentiu mãos fortes a segurarem quando suas pernas cederam. Ouviu a voz de Dante, não mais calma, não mais controlada, gritando algo que ela não conseguia processar. O chão veio ao seu encontro. Ou talvez ela estivesse a cair. As telhas do teto acima da sua cabeça pareciam muito brancas, muito distantes. Havia mais sons, passos a correr, mais gritos, sirenes já a tocar ao longe, porque alguém deve ter chamado enquanto ela não estava a prestar atenção. Emma, fica comigo. O rosto de Dante apareceu acima dela, as suas mãos pressionando o seu estômago com uma pressão firme e constante. Havia sangue. Ela podia vê-lo nas mãos dele, escuro e preocupante, e percebeu vagamente que era o seu próprio sangue. Olhe para mim. Fique comigo. As crianças, ela conseguiu sussurrar, cada palavra exigindo um esforço que ela não tinha certeza de ter. Seguras? Elas estão seguras, disse Dante. E havia algo na voz dele que ela nunca tinha ouvido antes. Uma qualidade crua, como se algo dentro dele estivesse a partir-se. Você vai ficar bem. A ajuda está a chegar. Apenas fique acordada. Olhe nos meus olhos. Ela tentou focar o rosto dele, mas ele continuava a ficar desfocado nas bordas. Ela podia ouvir Sofia a chorar. Podia ouvir a vozinha de Marco a perguntar se a menina Emma iria para o céu como a mamã. E seu coração se partiu por eles, mesmo enquanto seu corpo esfriava. Por que fizeste isso? Perguntou Dante. E Emma percebeu com surpresa que os olhos dele estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Por que farias isso? Era uma boa pergunta.
Ela mal conhecia essas crianças. Não conhecia o pai delas, exceto como um cliente que sempre deixava gorjetas generosas e dizia, por favor, e obrigado. Ela tinha os seus próprios problemas, a sua própria vida com que se preocupar. Não havia nenhuma razão lógica para se colocar na frente do perigo por eles, exceto que havia. O pai de Emma lhe ensinara que toda a vida era importante, que as crianças mereciam proteção, que às vezes era preciso ser corajoso, mesmo quando se estava apavorado. E naquele momento, quando ela viu aqueles dois rostinhos cheios de medo, não houve escolha alguma. São apenas crianças, ela sussurrou, e mesmo aos seus próprios ouvidos, sua voz soou distante. Apenas crianças. Você vai ficar bem, Dante repetiu. Mas ela podia ouvir o medo por trás das palavras dele. A ambulância chegou. Aguente firme. Paramédicos invadiram seu campo de visão, com rostos profissionais e preocupados. Ela sentiu-se sendo levantada, sentiu o ar frio da noite enquanto a levavam rapidamente para a ambulância. A chuva caía em seu rosto, e ela pensou distraidamente que era bom, purificador de alguma forma. Dante entrou na ambulância com ela, ainda segurando sua mão, seu suéter caro encharcado pela chuva e pelo sangue dela. Atrás dele, através das portas abertas, Emma podia ver Vincent, o homem severo que às vezes acompanhava os gêmeos, reunindo Sofia e Marco, protegendo-os da visão dela na maca. Senhor, o senhor é da família? Perguntou um paramédico. Dante. Sim, disse Dante sem hesitar, sem tirar os olhos do rosto de Emma. Ela é da família. O paramédico acenou com a cabeça e começou a trabalhar, ligando monitores, iniciando uma linha 4, falando em terminologia médica rápida que Emma não conseguia acompanhar. Ela sentiu pressão no abdômen, sentiu a picada das agulhas, sentiu o seu corpo a ser manipulado enquanto tentavam estabilizá-la. Emma, disse Dante apertando-lhe a mão gentilmente. Consegues ouvir-me? Ela conseguiu acenar com a cabeça. Embora mesmo esse simples movimento exigisse um esforço imenso, o seu corpo parecia pesado, desconectado, como se pertencesse a outra pessoa. Preciso que lutem, disse ele. E havia uma intensidade feroz na sua voz que atravessou a névoa crescente. Preciso que fiquem aqui. Os meus filhos precisam de vocês. Preciso que fiques. Vou tentar, sussurrou ela. Embora não tivesse a certeza do seu sucesso, o frio espalhava-se pelo seu corpo, tornando os seus pensamentos lentos e confusos. Sentia-se a escorregar como água entre as mãos em concha. Conte-me sobre a sua mãe, disse Dante de repente. Você disse que ela está doente. Conte-me sobre ela. Emma piscou lentamente, tentando focar o rosto dele. Isabelle, ela conseguiu dizer. Ela é forte, como o meu pai. Ela me ensinou a sempre ajudar as pessoas, a ser gentil. Você aprendeu bem, disse Dante, e sua voz falhou um pouco. És a pessoa mais gentil que já conheci, Emma Rodrigues. Não nos deixes, não os deixes, eles já perderam o suficiente. A ambulância correu pelas ruas de Brooklyn, com as sirenes a tocar. Emma podia sentir cada curva, cada solavanco, enviando ondas de dor pelo seu corpo. Os paramédicos trabalhavam com eficiência urgente, falando com vozes calmas que não combinavam com a velocidade dos seus movimentos. A pressão arterial está a cair, disse um deles. Precisamos de ir mais rápido. 3 minutos até ao Brooklyn Methodist. O motorista respondeu. 3 minutos. Emma se perguntou se teria 3 minutos. Ela se perguntou se a sua mãe ficaria bem sem ela, quem pagaria as contas médicas, se Rosa se lembraria de colocar mais gotas de chocolate nas panquecas dos gêmeos. Pensamentos estúpidos, pensamentos triviais, mas eles flutuavam pela sua mente como folhas na água. Emma, abra os olhos, Dante ordenou, e ela percebeu que os tinha fechado. Olhe para mim, diga-me qual é a cor favorita da Sofia. Vermelho, sussurrou Emma, agarrando-se à pergunta como se fosse uma tábua de salvação. Ela gosta de fitas vermelhas para o cabelo e do azul do Marco, como o céu, como nos heróis. É isso mesmo, disse Dante, acariciando as costas da mão dela com o polegar. Eles falam de si, sabe, em casa. A menina Emma está sempre a sorrir. A menina Emma conta as melhores piadas. A menina Emma faz o mundo parecer mais seguro. Há meses que os proteges de pequenas formas. Esta noite foi apenas maior. Emma queria dizer-lhe que aquilo não era proteção. Era apenas ser humana, mas as palavras não saíam. O frio tinha lhe chegado ao peito, dificultando a respiração.
Os monitores começaram a apitar com mais urgência. Possível hemorragia interna, disse um paramédico. A nossa equipa precisa de estar pronta quando chegarmos. Estás quase lá, disse Dante com voz urgente. Aguenta só mais um pouco. És tão forte, Emma. Mais forte do que qualquer pessoa que eu conheça. Colocaste-te na frente do perigo por duas crianças que mal conhecias. Isso não é comum, é extraordinário. A ambulância parou bruscamente e, de repente, havia mais pessoas, mais mãos, uma maca a ser retirada do veículo. Emma avistou a entrada do hospital. Luzes brilhantes a atravessar a chuva. Dante estava a ser levado. Uma enfermeira disse-lhe que ele não podia entrar na sala de operações, mas a mão dele segurou a dela até o último segundo. Por quê? Ele perguntou novamente com a voz embargada. Por que fizeste isso? Emma olhou para ele, para este homem complicado com sangue nas mãos e amor nos olhos, e compreendeu algo fundamental. As pessoas não eram apenas uma coisa. Eram contradições, capazes tanto de escuridão como de luz, violência e ternura. Ela tinha visto como ele olhava para os seus filhos, o amor desesperado de um pai a tentar proteger o que mais importava num mundo perigoso. Por quê? Sussurrou ela, usando as últimas forças para falar claramente. Alguém tinha de ser o anjo deles. Então, a porta da sala de cirurgia se abriu e ela foi puxada para a luz, o barulho e as vozes urgentes. A última coisa que ouviu antes que o mundo se tornasse escuro foi Dante Moretti, o temido chefe do crime organizado, gritando o nome dela como uma oração. Fora da sala de cirurgia, Dante afundou-se numa cadeira de plástico, as mãos ainda a tremer, ainda manchadas com o sangue de Emma. Vincent apareceu ao lado dele com Sofia e Marco. Os rostos das duas crianças estavam cheios de lágrimas. Papá, a menina Emma vai morrer? Perguntou Sofia com a vozinha trêmula. Dante puxou as duas crianças para perto, segurando-as com uma ferocidade nascida do terror da noite. Não sei, principessa, disse ele honestamente, porque nunca mentira aos filhos sobre coisas importantes. Mas ela está a lutar, e nós vamos lutar com ela, está bem? Vamos rezar, ter esperança e fazer tudo o que pudermos. Ela salvou-nos, disse Marco com o seu rostinho sério, ainda mais solene do que o habitual. Como uma super-heroína. Sim, concordou Dante com a voz rouca de emoção que raramente deixava transparecer. Como uma super-heroína, como um anjo, sentou-se com um braço em volta de cada criança e ficou a olhar para as portas da sala de cirurgia. Pela primeira vez em 15 anos, desde antes da morte da sua esposa, desde antes de construir o seu império com base no medo e no controlo, Dante Moretti sentiu-se verdadeiramente impotente. Todo o seu poder, toda a sua influência, todo o seu dinheiro, nada disso podia ajudar a mulher que lutava pela vida atrás daquelas portas. A mulher que tinha dado tudo para proteger duas crianças que não tinha obrigação de salvar. A mulher que olhou para os seus filhos e viu o que ele via. Inocência pela qual valia a pena morrer. No seu bolso, o seu telemóvel vibrou com mensagens da sua organização, exigindo saber o que tinha acontecido, perguntando sobre retaliação. Questionando o seu próximo passo, Dante ignorou todas elas. O seu próximo passo era sentar-se naquela cadeira desconfortável, abraçar os seus filhos e esperar para ver se uma empregada de mesa altruísta, chamada Emma Rodrigues, sobreviveria à noite. Lá fora, a chuva de novembro continuava a cair sobre Brooklyn, lavando as ruas, mas incapaz de lavar a consciência de que tudo tinha mudado. Que em algum lugar no caos e na violência deste mundo, ainda havia pessoas capazes de altruísmo extraordinário, que anjos caminhavam entre elas, usando tênis e aventais de empregadas de mesa, servindo panquecas e protegendo crianças com nada além de seus próprios corpos frágeis e imensa coragem. E Dante Moretti, que se considerava além da redenção, viu-se a esperar desesperadamente que este anjo em particular sobrevivesse para ver mais uma manhã. As luzes fluorescentes da UCI do Brooklyn Methodist Hospital zumbiam com uma constância estéril que Dante Moretti passou a desprezar nas últimas 18 horas. Sentou-se numa cadeira de vinil desconfortável do lado de fora da unidade de cuidados intensivos, a sua camisola cara substituída por uma camiseta cinza simples que Vincent lhe trouxera, embora vestígios de sangue ainda manchassem as suas mãos, por mais que as esfregasse na pia do banheiro. Sofia e Marco dormiam inquietos no sofá da sala de espera,
os seus pequenos corpos enrolados juntos sob o casaco de Vincent. Eram 3h47 da manhã, de acordo com o relógio de parede que Dante observava passar cada segundo agonizante desde que Emma Rodrigues foi levada para a cirurgia. 4 horas de cirurgia, 2 horas de recuperação, 12 horas de monitoramento crítico. O médico falou com cautela sobre um trauma significativo, hemorragia interna maciça e estado crítico. Eles conseguiram estancar a hemorragia e reparar os danos, mas o corpo de Emma entrou em choque devido à perda de sangue. Ela estava viva, mas por pouco, respirando com a ajuda de máquinas, seus sinais vitais monitorados por tecnologia que apitava e zumbia em um ritmo interminável. Você deveria ir para casa, chefe, disse Vincent, baixinho, aparecendo com 2 xícaras de café horrível de hospital. Ele era o braço direito de Dante há 15 anos e sabia melhor do que ninguém como essa vigília era incomum. As crianças precisam descansar. Você precisa descansar. Eu posso ficar. Ligo-lhe se alguma coisa mudar. Dante aceitou o café, mas não o bebeu. Não vou embora. Vincent sentou-se na cadeira ao lado dele, com o rosto marcado pelo tempo e pensativo. Posso perguntar-lhe uma coisa? E sem desrespeito. Mas por quê? Por que ainda estamos aqui? Ela não é da família. Não faz parte da organização. É uma empregada de mesa que fez uma escolha. Uma escolha corajosa. Sim, mas e então? Dante interrompeu com a voz baixa e tensa. Mas ela não importa. Mas eu devo simplesmente ir embora porque ela não é ninguém importante. Não é isso que estou a dizer, respondeu Vincent com cuidado. Estou a dizer que tens responsabilidades. A organização está a fazer perguntas. O incidente da noite passada, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. As pessoas estão a questionar-se por que a equipa Castiano se sentiu ousada o suficiente para agir. Estão a questionar o teu julgamento, a tua força. Dante cerrou os dentes. A família Castellano vinha ultrapassando limites há meses, testando os seus territórios, a sua paciência. A noite anterior tinha sido a ação mais ousada deles até então, invadindo um local público, colocando civis em risco. Era uma mensagem, um desafio. Em circunstâncias normais, Dante já estaria a planear a sua resposta, demonstrando por que tal desrespeito teria consequências. Mas toda vez que pensava em ir embora, via o rosto de Emma quando ela desmaiou. Ouvia a sua pergunta sussurrada. As crianças estão seguras? O meu julgamento está bem, disse Dante finalmente. Assim como a minha força. Qualquer um que questione qualquer uma das duas coisas pode falar diretamente comigo. Eles estão com medo, chefe, disse Vincent sem rodeios. Está aqui há 18 horas. Não fez uma única chamada sobre negócios. Está sentado num hospital por uma mulher que mal conhece. Isso não é típico de si. Isso deixa as pessoas nervosas. Ótimo, respondeu Dante. Pessoas nervosas são pessoas cuidadosas. Vincent suspirou, mas não insistiu. Após 23 anos nesta vida, ele sabia quando as discussões eram inúteis. Em vez disso, pegou no telemóvel e percorreu as mensagens. A polícia quer entrevistar-te e as crianças. Procedimento padrão para testemunhas. Nada de polícia. Ainda não. A voz de Dante era firme. Os gêmeos já passaram por bastante. Quando estiver pronto para prestar depoimento, ligarei para o detetive Morrison. Ele me deve um favor. Fazia parte da vida. O equilíbrio cuidadoso entre cooperação e autopreservação, parecendo prestativo sem revelar nada útil. Dante navegava nessas águas desde os 20 anos, quando seu pai morreu, e lhe deixou um império construído sobre lealdade, medo e relacionamentos muito cuidadosos com as pessoas certas. Pedia a alguém para investigar-lhe, disse Vincent, tirando um pequeno caderno. Emma Rodrigues, 28 anos, cresceu em Brooklyn, na área de Bensonhurst. O pai era o detetive da polícia de Nova York, Michael Rodrigues, morto no cumprimento do dever há 5 anos durante uma situação em Red Hook. A atenção de Dante aguçou-se. Morto como? Lugar errado, hora errada. Houve um confronto. Houve troca de tiros. Ele foi atingido ao tentar proteger os transeuntes. Vincent olhou para Dante de forma significativa. Ele colocou-se à frente dos civis, tal como a sua filha. Um arrepio percorreu o peito de Dante. Tal pai, tal filha, ambos dispostos a sacrificar-se por estranhos. Vincent continuou a ler. A mãe é Isabelle Rodrigues, 56 anos,
atualmente em tratamento para um cancro da mama, em fase 3, no mesmo hospital. As despesas médicas totalizam mais de US$ 200.000. Emma trabalha em turnos duplos na lanchonete, além de fazer trabalhos de catering nos fins de semana, para tentar cobrir os custos. Sem antecedentes criminais, nem mesmo uma multa de estacionamento. Formou-se no ensino médio com honras, mas não teve condições de pagar a faculdade. Recusou ofertas de bolsas de estudo para ficar em casa e cuidar da mãe depois que o pai morreu. Ela desistiu do futuro, disse Dante baixinho, para cuidar da família. Parece que sim. Ao que tudo indica, ela é exatamente o que parece ser. Uma boa pessoa que trabalha duro e tenta ajudar a mãe. Vincent fechou o caderno. O que torna isso ainda mais estranho, chefe. Ela não tinha motivo para se envolver ontem à noite. Nenhuma ligação com você ou com as crianças, além de servir panquecas algumas vezes. Ela poderia ter ficado atrás do balcão, poderia ter fugido pelos fundos. Em vez disso, ela se colocou na frente de 3 homens armados. Não, Dante interrompeu bruscamente, olhando para os seus filhos adormecidos. Não na frente deles. Vincent acenou com a cabeça em sinal de desculpa. O que quero dizer é que pessoas assim não existem no nosso mundo. As pessoas não arriscam tudo por estranhos. Há sempre um motivo, sempre algo que elas querem. Talvez ela seja diferente, disse Dante. Talvez ela seja exatamente o que parece ser. Alguém que vê crianças em perigo e reage por puro instinto. E isso não te preocupa? Perguntou Vincent. Esse nível de bondade. No nosso mundo, esse tipo de pessoa ou se corrompe ou é destruída. Ela já foi destruída, disse Dante com a voz áspera. Ela está lá dentro a lutar pela vida por minha causa. Porque as minhas decisões, a minha vida, os meus inimigos a colocaram nessa posição. Vincent ficou em silêncio por um momento. Chefe, não foi você que puxou o gatilho. Não foi você que lhe pediu para se colocar à frente, mas eu sou a razão pela qual eles estavam lá. Dante interrompeu. As minhas escolhas criaram essa situação. Ela é uma pessoa inocente apanhada no fogo cruzado de uma vida que nunca escolheu. Esfregou o rosto, cansado. Tal como a minha mulher, tal como todos os que se aproximam de mim, eventualmente. A menção à falecida esposa de Dante, Lúcia, pairou no ar entre eles. Ela morreu há 3 anos, não por violência, mas por uma condição médica que ficou sem diagnóstico por muito tempo. Quando a descobriram, já era tarde demais. Dante tinha investido todos os seus recursos no problema. O melhor médico que o dinheiro podia comprar. Tratamentos experimentais, tudo. Nada funcionou. Ele foi forçado a assistir impotente enquanto a mulher que amava se ia, deixando-o sozinho com 2 filhos de 3 anos e um coração que se endurecera, tornando-se frio e impenetrável. Ou assim ele pensava. Uma enfermeira saiu da UTI e Dante levantou-se imediatamente. Como ela está? A enfermeira, uma mulher de rosto gentil na casa dos 50 anos, conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Ela está estável, ainda em estado crítico, mas os sinais vitais estão a melhorar ligeiramente. As próximas 48 horas serão cruciais. Posso vê-la? Perguntou Dante. Apenas familiares, infelizmente. É a política do hospital. Eu sou a família. Dante hesitou, sem saber que mentira contar. Mas Vincent interveio suavemente. Ele é o noivo dela, disse Vincent. Eles iam ficar noivos no mês que vem. Por favor, ele passou a noite toda aqui. A expressão da enfermeira suavizou-se com simpatia. Apenas por alguns minutos, e por favor, não mexa no equipamento, nem tente acordá-la. O corpo dela precisa de descanso para se recuperar. Dante acenou com a cabeça e seguiu a enfermeira através das portas automáticas para a UTI. A unidade estava mal iluminada, com 6 camas separadas por cortinas. Os sons dos equipamentos médicos criavam uma sinfonia de bipes, chiados e respiração mecânica. Na terceira cama, parcialmente escondida por uma cortina azul, estava Emma Rodrigues. Dante ficou sem fôlego. Ela parecia incrivelmente pequena na cama do hospital, com o cabelo escuro espalhado sobre o travesseiro branco, a pele pálida em contraste com os vários tubos e fios conectados ao seu corpo. Um ventilador ajudava a respirar com precisão rítmica. Tubos intravenosos saíam de ambos os braços. Monitores exibiam sua frequência cardíaca, pressão arterial e níveis de oxigênio em números brilhantes que significavam a diferença entre a vida e a morte. Ela é uma lutadora,
disse a enfermeira suavemente, ajustando uma das bolsas de soro. Tivemos vários momentos durante a cirurgia em que pensamos que a tínhamos perdido, mas ela continuou a lutar. Seja o que for que ela tenha para viver, é isso que a mantém aqui. A sua mãe, Dante, pensou Isabelle Rodrigues, à espera noutra parte do mesmo hospital que a sua filha acordasse, sem saber ainda que Emma tinha sido ferida. Vincent tinha conseguido manter a notícia em segredo, mas não podiam escondê-la para sempre. Ela consegue ouvir-me? Perguntou Dante, puxando uma cadeira para perto da cama. Não sabemos ao certo, admitiu a enfermeira. Alguns pacientes relatam lembrar-se de conversas de quando estavam inconscientes. Outros não se lembram de nada, mas eu sempre encorajo a família a falar com eles. Não faz mal e pode ajudar. Ela deixou-os a sós e Dante sentou-se na cadeira sem saber o que dizer ou fazer. Ele já tinha estado em hospitais antes. Quando o seu pai morreu, quando Lucia adoeceu, quando Marco partiu o braço ao cair do parque infantil, mas isto parecia diferente. Era alguém que tinha salvado a vida dos seus filhos. E ele nem sequer a conhecia bem. Emma, disse ele finalmente com voz incerta. Não sei se me consegue ouvir. A enfermeira diz que talvez consiga. Não sou bom nisto de falar. Quer dizer, a Lucia costumava dizer que eu era emocionalmente constipado. Ele sorriu ligeiramente ao recordar-se disso. Ela tinha razão. Estendeu a mão com cuidado, evitando as linhas intravenosas, e pegou na mão de Emma. Era fria ao toque, pequena e delicada na sua palma maior. A Sofia e o Marco estão lá fora a dormir. Eles queriam ficar, queriam ver-te, mas as enfermeiras não os deixam entrar na UCI. Eles têm perguntado por ti constantemente. Quando é que a menina Emma vai acordar? Podemos levar-lhe flores? Ela continuará a ser nossa amiga? A sua voz ficou áspera. Eles já perderam a mãe. Não posso. Eles não podem perder-te também. Os monitores emitiam um bip constante, sem oferecer qualquer resposta. Pedi a alguém para investigar o teu passado, continuou Dante. Sei sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre as contas que estás a tentar pagar. Sei que desististe de tudo para cuidar da tua família. Ele fez uma pausa, lutando contra as emoções que normalmente mantinha escondidas. És notável, Emma Rodrigues. Num mundo cheio de pessoas que cuidam de si mesmas. Você cuida de todos os outros, até mesmo de estranhos. Até mesmo de um homem como eu e os seus filhos. Ele recostou-se, ainda segurando a mão dela, e deixou o silêncio se estender entre eles. A UTI fervilhava de atividade, mesmo nas primeiras horas da manhã. Enfermeiras verificavam os pacientes, médicos revisavam prontuários, máquinas sustentavam vidas através da tecnologia e da medicina. A minha esposa teria gostado de você, disse Dante, finalmente. Lucia também era assim, gentil, altruísta. Ela via o melhor em todos, até em mim. Ele riu amargamente, especialmente em mim. Ela casou-se comigo sabendo exatamente como era a minha vida, o que a minha família fazia. Ela achava que poderia salvar-me, redimir-me de alguma forma, tornar-me alguém melhor. Ele olhou para o rosto tranquilo de Emma. Por um tempo, ela conseguiu. Quando ela estava viva, tentei ser digno dela. Tentei ser o homem que ela acreditava que eu poderia ser. Depois que ela morreu, ele parou de falar. As memórias eram dolorosas demais. Depois que ela morreu, voltei a ser o que sempre fui destinado a ser. Frio, calculista, eficaz. O ventilador chiava ritmicamente, respirando por Emma, mantendo-a viva. Mas ontem à noite, vendo-te a colocar-te na frente dos meus filhos sem hesitar, sem pensar em ti mesmo, a voz de Dante quebrou-se ligeiramente. Tu me lembraste que a bondade ainda existe, que algumas pessoas ainda agem por motivos puros, sem esperar nada em troca. E agora estás aqui a lutar pela tua vida, porque protegeste o que eu deveria ter sido capaz de proteger. Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos e o rosto apoiado na mão livre. Pela primeira vez desde que Lucia morreu, Dante Moretti permitiu-se sentir todo o peso das suas escolhas, da sua vida, dos seus fracassos. Ele construíra um império, inspirava respeito e medo, sustentava a sua família por meios legítimos e outros, mas não fora capaz de protegê-los numa lanchonete numa noite chuvosa de novembro. Uma garçonete fizera o que ele não conseguiu. Vou consertar isso, disse ele em voz baixa, mas firme.
Vou cuidar das contas médicas da sua mãe, todas elas, e vou garantir que as pessoas responsáveis por isso enfrentem as consequências. Não vingança, não violência, mas justiça. Justiça de verdade. Você merece isso. A porta se abriu e Vincent apareceu, gesticulando com urgência. Dante levantou-se relutante, ainda segurando a mão de Emma. Tenho que ir, mas voltarei. As crianças voltarão. Não vamos deixar-te sozinha nesta luta. Ele apertou a mão dela gentilmente e virou-se para sair. Mas, ao chegar à porta, olhou para trás mais uma vez. Obrigado, disse ele com a voz pouco acima de um sussurro. Obrigado por ver os meus filhos como dignos de serem salvos. Obrigado por ser o anjo deles quando mais precisavam. Fora da UTI, Vincent parecia preocupado. Temos um problema. A senhora Rodrigues, mãe da Emma, está a perguntar pela filha. As enfermeiras disseram-lhe que a Emma costuma visitá-la todas as manhãs antes do turno. Ela está a ficar agitada, a fazer perguntas. Dante cerrou os dentes. Onde é que ela está? Na ala de oncologia do quarto andar. Leva-me lá. Eles atravessaram os corredores do hospital, passando por outros visitantes matinais e por funcionários exaustos do turno da noite que se preparavam para ir para casa. O quarto andar era mais silencioso, mais subjugado. Os centros de tratamento de cancro tinham uma energia diferente das salas de emergência ou das UCI, menos frenética, mais resignada. Uma batalha longa e lenta, em vez de uma crise repentina. Vincent levou-o ao quarto 412, onde uma mulher estava sentada na cama, com os cabelos grisalhos envoltos num lenço colorido. Isabelle Rodrigues tinha a mesma estrutura óssea da filha, o mesmo queixo determinado, mesmo enfraquecido pela doença e pelo tratamento. Ela irradiava uma força que lembrava Dante de Emma, inconsciente 3 andares abaixo. Senhora Rodrigues, disse Dante entrando no quarto. O meu nome é Dante Moretti, sou amigo da Emma. Os olhos perspicazes de Isabelle avaliaram-no rapidamente, observando o seu relógio caro, a sua postura e a forma como Vincent ficava de guarda à porta. Não é amigo, disse ela sem rodeios. Os amigos não têm guarda-costas. Quem é realmente? E onde está a minha filha? Dante apreciou a sua franqueza. Isso tornou o que ele tinha a dizer um pouco mais fácil. Puxou uma cadeira para perto da cama dela e sentou-se. A Emma foi ferida ontem à noite. Ela está lá embaixo, na UCI. Está estável, mas é grave. A cor desapareceu do rosto de Isabelle. Como? O que aconteceu? Houve um incidente no restaurante onde ela trabalha. A Emma protegeu 2 crianças do perigo. Ficou ferida no processo. Dante manteve a voz firme. Factual. Ela está em estado crítico, mas a lutar. Os médicos dizem que as próximas 48 horas são cruciais. As mãos de Isabelle apertaram o lençol com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela protegeu crianças, repetiu, e algo que parecia orgulho misturado com tristeza cruzou o seu rosto. Claro que sim. É assim que ela é, tal como o pai dela. Ela olhou para Dante com uma intensidade repentinamente penetrante. Eram os seus filhos? Dante não viu sentido em mentir. Sim, então você é a razão pela qual a minha filha está a morrer. As palavras tiveram um impacto maior do que Dante esperava. Sim, disse ele simplesmente. Eu sou. Isabelle olhou para ele por um longo momento. A maioria dos homens inventaria desculpas. Desviaria a culpa. Você não está a fazer isso. Não há desculpas, respondeu Dante. A minha vida, as minhas decisões, os meus inimigos criaram a situação. Emma fez uma escolha corajosa e altruísta. Mas ela não precisaria de a ter feito se não fosse por mim. Que tipo de homem és? Isabelle perguntou baixinho. Que as pessoas perseguem-te a ti e aos teus filhos. Um homem complicado, disse Dante. Um homem que tenta ser melhor do que era, mas ainda carrega o peso de quem ele foi. Isabelle fechou os olhos brevemente e, quando os abriu, eles estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Quero vê-la. Vou providenciar isso, prometeu Dante. A UTI tem políticas rígidas de visitas, mas vou garantir que você possa vê-la. Por que você faria isso? Isabelle perguntou. Por que você se importa com o que acontece com Emma? É culpa? Obrigação? Dante considerou a pergunta cuidadosamente. Ambas as coisas, ele admitiu, mas também outra coisa. Sua filha olhou para 2 crianças que mal conhecia e decidiu que valia a pena morrer por elas. Esse tipo de altruísmo é raro, é precioso.
Quero garantir que ela sobreviva para que possa continuar a ser esse tipo de pessoa num mundo que precisa desesperadamente de mais pessoas assim. Isabelle estudou o rosto dele por um longo momento. Está apaixonado por ela? Não, disse Dante imediatamente, mas, mesmo enquanto falava, sentiu-se inseguro. O amor era o que ele tinha com Lucia. Anos a construir uma vida juntos, com sonhos partilhados e intimidades diárias. O que sentia por Emma era algo diferente, algo que não conseguia definir. Admiração, certamente gratidão, sem dúvida, mas também algo mais profundo. Algo que se enraizou no seu peito quando ela sussurrou. São apenas crianças, enquanto a sua vida se esvaía no chão do restaurante. Ainda não, disse Isabelle, vendo algo na sua expressão que o próprio Dante não compreendia totalmente. Mas vai sentir. Eu consigo ver isso. A minha filha tem esse efeito nas pessoas. Ela faz-te querer ser melhor do que és. Antes que Dante pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. O nome de Sofia apareceu no ecrã. Ele atendeu imediatamente. O que se passa, papá? A voz de Sofia estava embargada pelas lágrimas. Uma enfermeira veio e acordou-nos. Ela disse, a menina Emma está a acordar. Ela está a perguntar por alguém. Dante levantou-se instantaneamente. Vou já para aí. Fica com o Vincent. Ele desligou e olhou para Isabelle. A Emma está a acordar. Preciso de ir. Ajuda-a, disse Isabelle com urgência. Aconteça o que acontecer, seja o que for que ela precise. Ajuda-a. Promete-me. Prometo, disse Dante, e falava com toda a sinceridade. Ele correu pelos corredores do hospital com um abandono totalmente diferente do seu comportamento controlado habitual. Vincent mal conseguia acompanhá-lo, chamando-o para não chamar atenção, para manter o protocolo, mas Dante não se importava. Emma estava a acordar. Ela estava a lutar para voltar. As portas da UTI já estavam a abrir quando ele se aproximou. A mesma enfermeira gentil estava à espera. Ela está consciente, mas desorientada. Ela fica perguntando se as crianças estão bem. Achei que você poderia ajudar a acalmá-la. Dante entrou na unidade e foi direto para a cama de Emma. Os olhos dela estavam abertos, sem foco, mas abertos, e ela tentava falar com o tubo de respiração. Um médico já se preparava para removê-lo, explicando que os níveis de oxigênio dela estavam bons, que ela já podia respirar sozinha. O processo demorou vários minutos. Emma tossiu e ofegou quando o tubo foi removido, o seu corpo lembrando-se de como respirar sem assistência mecânica. Dante ficou ao lado da cama, com o coração a bater forte, à espera. Finalmente, os olhos de Emma encontraram o seu rosto. O reconhecimento passou pelo seu rosto, seguido de confusão e, em seguida, clareza. Os seus lábios moveram-se, e quando o som surgiu, era áspero e fraco, mas inconfundível. As crianças estão bem. Dante sentiu algo se partir e se reconstruir dentro do seu peito simultaneamente. Depois de tudo o que ela tinha passado, cirurgia, trauma, 18 horas inconsciente, a sua primeira preocupação ainda era com Sofia e Marco. Eles estão a salvo, disse ele, com a voz cheia de emoção. Ele não tentou esconder. Eles estão lá fora, esperando para vê-la. Estão muito preocupados. Os olhos de Emma se fecharam de alívio, lágrimas escorrendo pelas suas bochechas pálidas. Ótimo, sussurrou ela. Isso é ótimo. Como se sente? Perguntou o médico, verificando os monitores. Alguma dor? Tudo dói, admitiu Emma, com a voz quase inaudível. Mas estou bem viva, confirmou o médico com um sorriso. Tem muita sorte, Sr. Rodrigues. A lesão foi grave, mas é jovem e forte. Com os cuidados adequados e repouso, deverá recuperar totalmente. O olhar de Emma voltou-se para Dante. Está aqui. Estou aqui desde que a trouxeram, disse Dante. Não ia embora até saber que ficaria bem. Os seus filhos estão bem, completamente ilesos, graças a si. Dante puxou a cadeira para perto e sentou-se, ficando ao nível dos olhos dela. Emma, o que fez não tem palavras. Salvou as vidas deles. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, começou Emma, mas Dante abanou a cabeça. Não, não teriam. A maioria das pessoas teria fugido. Teria se protegido. A senhora avançou quando todos os outros recuaram. Colocaste duas crianças que mal conheces à frente da tua própria segurança. Isso não é normal. É extraordinário. Emma parecia envergonhada com o elogio. Eu não pensei. Apenas agi. É isso que torna tudo ainda mais notável, disse Dante. Foi puro instinto,
Pura bondade. Uma enfermeira interrompeu gentilmente. Desculpem, mas a senhora. Rodrigues precisa de descansar. A excitação de acordar aumentou a sua pressão arterial. Precisamos mantê-la calma. As minhas crianças podem vê-la? Perguntou Dante. Só por um momento. Elas estão aterrorizadas. A enfermeira hesitou, depois acenou com a cabeça. 2 minutos, não mais. Dante foi buscar Sofia e Marco, que estavam ansiosos com Vincent do lado de fora das portas da UTI. Os rostos das duas crianças estavam manchados de lágrimas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela está acordada, disse Dante, agachando-se ao nível delas. Mas ela está muito fraca e precisa de descansar. Podem vê-la por apenas 1 minuto para dizer olá, mas depois temos de deixá-la dormir. Compreendem? As duas crianças acenaram com a cabeça solenemente. Dante levou-os para a UTI. Vincent seguiu a uma distância respeitosa. Quando Emma viu os gêmeos, o seu rosto cansado iluminou-se com um sorriso genuíno. Olá, disse ela suavemente. Venham cá. Sofia e Marco aproximaram-se da cama com cuidado, como se Emma pudesse partir-se. Sofia estendeu a mão e tocou a mão de Emma gentilmente. Tu salvaste-nos, disse Sofia, com a voz trêmula. Os homens maus iam magoar-nos, mas tu impediste-os. És a nossa heroína, acrescentou Marco, com o seu rostinho sério, mais sério do que nunca. Como o papá diz, és o nosso anjo. Os olhos de Emma encheram-se de lágrimas novamente. Estou feliz por vocês dois estarem bem. Isso é tudo o que importa. Vais morrer? Perguntou Sofia com a franqueza infantil, como a mamã morreu. Não, querida, disse Emma, embora o esforço de falar a estivesse claramente a cansar. Vou ficar bem. Só preciso de descansar um pouco e depois estarei como nova. Prometes? Perguntou Marco. Prometo, disse Emma. E mesmo que ela não pudesse saber se isso era verdade, a convicção na sua voz fez até Dante acreditar nela. Senhora Emma, disse Sofia, tirando algo do bolso. Fiz isto para si, na cafetaria do hospital. Eles tinham papel e lápis de cor. Ela mostrou um desenho de bonecos palitos, 2 pequenos e um maior com asas de anjo. É você a proteger-nos. Emma pegou o desenho com cuidado, segurando-o como se fosse feito de ouro. É lindo, Sofia. Obrigada. Vou guardá-lo para sempre. A enfermeira bateu no relógio e Dante acenou com a cabeça. Precisamos deixar a senhora Emma descansar agora, mas voltaremos em breve, está bem? As duas crianças se inclinaram com cuidado, dando a Emma o mais gentil dos abraços antes de Dante guiá-las de volta para fora. Vincent levou-as para tomar o pequeno almoço, deixando Dante sozinho com Emma mais uma vez. A tua mãe está lá em cima, disse Dante baixinho. Ela sabe o que aconteceu. Ela quer ver-te. Mãe, a expressão de Emma desmoronou-se. Ela deve estar tão preocupada. E as contas? Preciso de voltar ao trabalho. O restaurante está bem, interrompeu Dante gentilmente. E as contas da tua mãe também. Estou a tratar de tudo. Não, disse Emma com uma firmeza surpreendente. Não quero caridade. Não quero... Não é caridade, disse Dante. É gratidão. É o mínimo que posso fazer depois do que fizeste pela minha família. Por favor, Emma, deixa-me ajudar. Emma parecia querer discutir, mas o cansaço estava a dominá-la. Os seus olhos continuavam a tentar fechar-se, apesar dos seus esforços para permanecer acordada. Descanse, disse Dante suavemente. Vamos resolver tudo mais tarde. Por agora, concentre-se apenas em melhorar, Dante. Sussurrou Emma, com a voz a enfraquecer. Os homens vão voltar. A sua vida é perigosa. Eu sei, admitiu Dante. Mas esse fardo é meu, não seu. As crianças. Os olhos de Emma estavam a fechar-se agora, o sono a dominando apesar de sua resistência. Serão protegidas. Dante prometeu sempre. Dou-lhe a minha palavra. A respiração de Emma aprofundou-se até ela adormecer, sua mão relaxando na dele. Dante ficou sentado ali por mais um momento, olhando para essa mulher notável que havia virado seu mundo de cabeça para baixo em uma única noite. Isabelle Rodrigues estava certa. Emma fazia você querer ser melhor do que era. E Dante estava começando a perceber que queria muito ser melhor. Não apenas por seus filhos, embora eles fossem motivo suficiente, mas também pela mulher deitada naquela cama de hospital, lutando para voltar à vida com a mesma coragem que demonstrou ao enfrentar o perigo. Ele finalmente se levantou, deu um beijo gentil na testa de Emma e saiu da UTI. Vincent estava à espera com os gêmeos,
que tinham comprado panquecas na cafeteria com gotas de chocolate e mirtilo, exatamente como tinham pedido no restaurante antes de tudo dar errado. E agora, chefe? Perguntou Vincent baixinho. Dante olhou para os seus filhos, depois voltou a olhar para as portas da UTI, onde Emma dormia. Pela primeira vez em anos, ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que viria a seguir. A sua vida cuidadosamente controlada tinha sido destruída por uma empregada de mesa altruísta e pela sua coragem impossível. Agora, disse Dante lentamente, vamos descobrir como merecer a segunda oportunidade que ela nos deu. Sofia puxou-lhe a mão. Papá, a menina Emma pode vir viver conosco quando melhorar, para não ter de trabalhar mais tanto? Era uma pergunta inocente de uma criança de 6 anos que acabara de conhecer a sua heroína. Mas, ao olhar para o rosto esperançoso da filha, Dante percebeu que não era uma ideia tão estranha assim. Emma Rodrigues entrara nas suas vidas como um anjo aparecendo em meio ao caos. E talvez, apenas talvez, ela estivesse destinada a ficar. 3 semanas se passaram desde aquela noite chuvosa de novembro na lanchonete, e Emma Rodrigues estava a aprender a andar novamente. Mais alguns passos, encorajou Maria, sua fisioterapeuta, enquanto Emma agarrava as barras paralelas com determinação. Está a ir muito bem. O seu progresso tem sido notável. Emma forçou as pernas para a frente, a cada passo, sentindo ecos de dor pelo corpo em recuperação. A lesão tinha causado danos significativos e o processo de recuperação era lento e frustrante, mas ela nunca foi do tipo que desiste facilmente. Por hoje é tudo, disse Maria com um sorriso de aprovação. Aumentou a sua distância em 20% esta semana. A este ritmo, estará a correr maratonas na primavera. Eu contentar-me-ia em caminhar até a casa de banho, sem sentir que escalei o Everest, respondeu Emma, conseguindo um sorriso cansado, enquanto se acomodava na cadeira de rodas que se tinha tornado a sua realidade temporária. Enquanto Maria a levava de volta para o quarto do hospital, Emma avistou 2 pequenas figuras familiares a correr pelo corredor. Vincent seguia-os a um ritmo mais moderado. Menina Emma, chamou Sofia, com a sua fita vermelha a balançar enquanto corria. Trouxemos-lhe uma coisa, disse Marco, segurando um recipiente de plástico. Biscoitos de chocolate. Os verdadeiros, não os do hospital. O coração de Emma se encheu ao vê-los. Durante 3 semanas, os gêmeos a visitavam quase todos os dias, trazendo desenhos, histórias sobre o seu dia e uma alegria contagiante que tornava o quarto do hospital menos estéril. O pai deles também vinha, embora geralmente ficasse parado na porta, parecendo desconfortável, como se não soubesse muito bem qual deveria ser o seu papel. Eles parecem incríveis, disse Emma, enquanto as crianças se aglomeravam ao redor da sua cadeira de rodas. Ajudaste a fazê-los? A Rosa fez, explicou Sofia. Do restaurante, o papá levou-nos para visitar e todos perguntaram por ti. A Rosa chorou e pediu para dizer que está a rezar por ti. A menção ao restaurante causou uma pontada no peito de Emma. Ela estava lá há 5 anos, tinha construído relações com os clientes habituais, tinha encontrado uma espécie de família no caos das corridas do jantar e das multidões do pequeno almoço matinal. Agora, por causa de uma noite, tudo tinha mudado. Onde está o teu pai? Perguntou Emma, notando que Dante não estava com eles. Ao telefone, Marco disse com um revirar de olhos dramático que parecia estranhamente adulto em seu rosto de 6 anos. Sempre ao telefone. Vincent diz, o papai trabalha demais. Vincent limpou a garganta diplomaticamente. O Sr. Moretti lida com muitos assuntos importantes. Emma sorriu para a formulação cuidadosa. Ela havia aprendido nas últimas semanas que Vincent era um mestre em dizer muito sem revelar quase nada. Ele tinha sido gentil com ela, sempre respeitoso, mas mantinha uma distância profissional que lembrava a Emma exatamente quem eram essas pessoas. Dante apareceu momentos depois, com o telefone na mão, com uma expressão preocupada. Quando viu Emma, porém, algo suavizou seu rosto. Uma transformação que Emma havia testemunhado cada vez mais ao longo do tempo que passaram juntos. Emma, disse ele com voz calorosa. Como foi a fisioterapia? Dolorosa e exaustiva, admitiu Emma. Então, basicamente, bem-sucedida. Dante sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou aos seus olhos. O médico disse, está a recuperar mais rápido do que o esperado. Estão a falar em dar-lhe alta em alguns dias. O estômago de Emma apertou-se com a notícia.
Ela tentava não pensar no que viria a seguir. O seu pequeno apartamento exigia subir 3 lances de escadas. Impossível na sua condição atual. A mãe dela ainda estava no hospital, no andar de cima, ainda em tratamento. E as contas médicas dos seus próprios cuidados deviam ser astronômicas, aumentando a dívida já insuperável. Como se lesse os seus pensamentos, Dante disse cuidadosamente: Precisamos de conversar sobre a sua situação de moradia. Tem para onde ir quando lhe derem alta? Vou dar um jeito, disse Emma, odiando a incerteza na sua própria voz. A menina Emma deveria vir morar conosco, anunciou Sofia com a confiança de alguém que já havia decidido o assunto. Temos muitos quartos, e ela pode ficar com o que a mamã costumava usar para pintar, aquele com janelas grandes. Sofia anunciou com a confiança de alguém que já havia decidido o assunto. Temos muitos quartos, e ela pode ficar com o que tem janelas grandes, onde a mamã costumava pintar. Sofia, disse Dante gentilmente, já conversamos sobre isso. A senhorita Emma tem a sua própria vida, os seus próprios planos. Na verdade, interrompeu Emma, surpreendendo-se a si mesma. Não tenho planos nem uma maneira prática de lidar com a recuperação sozinha. Ela respirou fundo, o orgulho lutando com a necessidade. Os médicos dizem que vou precisar de ajuda durante pelo menos 6 semanas. O meu apartamento não é acessível. A minha mãe ainda está aqui. Não tenho família por perto, nem amigos que possam tirar folga do trabalho para me ajudar. A expressão de Dante tornou-se indecifrável. Eu queria falar contigo sobre isso. Tenho uma proposta. Emma esperou, sem saber o que esperar. Vem ficar na minha casa enquanto te recuperas, disse Dante. Não como caridade, acrescentou rapidamente, vendo a resistência automática de Emma. Como emprego, os gêmeos precisam de uma ama, alguém que possa estar presente quando eu estiver a trabalhar, ajudar com os trabalhos de casa, proporcionar estabilidade. Terás a tua própria suíte, total privacidade e acesso total ao nosso equipamento de fisioterapia. Em troca, passarás tempo com a Sofia e o Marco. Apenas tarefas leves, nada que interfira na tua recuperação. Não sei nada sobre ser ama, protestou Emma. Sabes ser gentil, respondeu Dante. Sabes como fazer os meus filhos sentirem-se seguros e valorizados. Isso é mais importante do que qualquer certificação. Emma olhou para os gêmeos, que a observavam com expressões esperançosas. A oferta era tentadora, quase tentadora demais. Resolvia os seus problemas imediatos, permitindo-lhe manter a dignidade através do trabalho, em vez de aceitar esmolas. Mas também significava entrar mais completamente no mundo de Dante, tornando-se parte de uma vida que ela não compreendia totalmente. E a minha mãe? Perguntou Emma. Não posso simplesmente abandoná-la aqui. O tratamento da sua mãe está a ser coberto, disse Dante. Tudo. E quando ela estiver bem o suficiente para receber alta, também tomaremos providências para cuidar dela. Isso não é condicional, Emma. Quer aceite ou não o cargo de babá, as contas médicas da sua família serão pagas. Por quê? Perguntou Emma. A pergunta que estava a queimar em seu peito há semanas. Por que está a fazer tudo isso? Dante agachou-se ao lado da cadeira de rodas, colocando-se ao nível dos olhos dela. Porque salvou a vida dos meus filhos. Porque é uma boa pessoa que merece ajuda. E porque... Ele fez uma pausa, parecendo ter dificuldade para encontrar as palavras. Porque me lembra que a bondade ainda existe. Quero proteger isso. Proteger-te. Emma sentiu lágrimas nos olhos. Ela era independente há tanto tempo, carregando sozinha o fardo, que aceitar ajuda parecia estranho e assustador. Mas também estava exausta da dor, da preocupação, da luta constante para sobreviver. Está bem, disse ela suavemente. Vou tentar temporariamente, até estar totalmente recuperada. Sofia gritou de alegria e abraçou Emma pelo pescoço. Marco fez o mesmo do outro lado, e Emma deu por si a rir apesar das lágrimas, dominada pela alegria simples deles. Dante levantou-se, tocando brevemente o ombro de Emma com a mão. Obrigado por confiar em nós. 5 dias depois, Emma recebeu alta do hospital. O carro de Dante, um elegante sedã preto, que provavelmente custou mais do que Emma ganhou em toda a sua vida, parou em frente a um edifício no Upper East Side de Manhattan, que a deixou sem fôlego. É aqui que você mora? Perguntou Emma, olhando para o moderno arranha-céu. No último andar, confirmou Dante, ajudando-a a sair do carro enquanto Vincent manobrava a sua cadeira de rodas.
A vista é espetacular. A viagem de elevador até a cobertura parecia surreal. Emma tinha vivido toda a sua vida em modestos apartamentos no Brooklyn. Nunca tinha imaginado espaços como aquele em que entrou. Janelas do chão ao teto com vista para o Central Park. Móveis modernos e elegantes, obras de arte nas paredes que provavelmente valiam mais do que a casa da sua mãe. "O teu quarto é por aqui", disse Dante, conduzindo-a por um corredor. "Eu o preparei com tudo o que o médico recomendou." O quarto era maior do que todo o apartamento de Emma. Uma cama hospitalar com controles para ajuste, um banheiro privativo com barras de apoio e um chuveiro projetado para acessibilidade. Janelas grandes com persianas automáticas. E em todos os lugares, pequenos detalhes que demonstravam consideração. Flores frescas, livros na mesinha de cabeceira, fotografias de Sofia e Marco brincando no parque. "Os gêmeos ajudaram a decorar", explicou Dante, observando a atenção de Emma para as obras de arte das crianças cuidadosamente penduradas em uma parede. "Eles queriam que você se sentisse bem-vinda." "É perfeito", disse Emma, genuinamente emocionada. "Obrigada." Nas semanas seguintes, Emma estabeleceu uma rotina que parecia estranha e confortável ao mesmo tempo. As manhãs começavam com fisioterapia no ginásio privado do edifício, onde Dante contratara um fisioterapeuta para trabalhar com ela diariamente. Depois, o pequeno almoço com os gêmeos, ajudando-os com as aulas em casa. Enquanto continuava a sua própria recuperação, descobriu que Sofia adorava a arte e podia passar horas a desenhar imagens elaboradas da família, sempre incluindo Emma agora, geralmente com asas de anjo. Marco era fascinado por números e padrões, já fazendo matemática muito além do seu nível etário. Ambas as crianças eram inteligentes, doces e ansiosas por interação normal. "Eles não vão à escola regular?" perguntou Emma a Dante uma noite, enquanto estavam sentados na sala de estar depois de os gêmeos terem ido para a cama. "Questões de segurança", disse Dante com cuidado. "Eles têm excelentes tutores e socializam em atividades cuidadosamente monitorizadas. Não é o ideal, mas é necessário." "É uma maneira difícil de crescer", observou Emma. "É mesmo", concordou Dante, com uma expressão preocupada. "Às vezes me pergunto se estou a protegê-los ou a isolá-los. Se a vida que construí está a mantê-los seguros ou apenas a mantê-los presos." Foi a vez em que ele foi mais honesto sobre as suas preocupações, e Emma sentiu-se privilegiada pela confiança implícita nas suas palavras. "Eles são felizes", disse Emma. "Eles riem, brincam, sentem-se amados. Isso é o que mais importa." Dante olhou para ela com uma intensidade que fez Emma prender a respiração. "Trouxeste luz para esta casa. Eles riem mais desde que chegaste, estão mais leves de alguma forma." "Tu também", disse Emma antes que pudesse se conter. Dante sorriu, aquele raro sorriso completo que transformava todo o seu rosto. "Acho que sim. Tu tens esse efeito nas pessoas." Com o passar das semanas, Emma notou mudanças no comportamento de Dante. Ele começou a chegar mais cedo em casa, a participar dos jantares em família, em vez de comer sozinho no escritório. Ele brincava com os gêmeos, lia histórias antes de dormir, levava-os ao parque nos fins de semana com Vincent, mantendo uma distância discreta. Ele perguntava a Emma sobre o seu dia, a sua recuperação, o progresso da sua mãe. Conversavam até tarde da noite, às vezes sobre memórias da infância, filosofia, sonhos para o futuro. Emma sentiu-se a apaixonar, não exatamente pelo amor, mas por algo, uma conexão, compreensão, um reconhecimento de que aquele homem complicado estava a tentar ser melhor do que as circunstâncias exigiam. Uma noite, 6 semanas após a sua estadia, Dante encontrou Emma na varanda com vista para a cidade. Ela tinha passado da cadeira de rodas para as muletas e finalmente para andar sozinha, embora ainda se cansasse facilmente. "Não consegues dormir?" perguntou ele, juntando-se a ela na grade. "Só estou a pensar", admitiu Emma, "sobre como a vida é estranha. Há 2 meses, eu servia panquecas e me preocupava com o pagamento das contas. Agora estou na varanda de uma cobertura em Manhattan, ajudando a criar 2 crianças incríveis." "Você se arrepende?" perguntou Dante baixinho. "De tudo o que aconteceu?" Emma considerou a pergunta cuidadosamente. Ela havia perdido sua antiga vida, sua independência, sua certeza sobre quem era e o que queria. Mas também havia ganhado algo.
Um propósito, uma conexão, uma família que parecia mais real do que qualquer coisa que ela conhecera desde a morte do pai. Não, disse ela finalmente. Não me arrependo de ter protegido a Sofia e o Marco. Não me arrependo de nada disso. Dante virou-se para encará-la de frente. Emma, preciso de lhe dizer uma coisa. Naquela noite no restaurante, quando se colocou na frente dos meus filhos, não salvou apenas a vida deles, salvou a minha também. O coração de Emma começou a acelerar. Dante, durante anos, eu vivi a vida mecanicamente, continuou ele, com a voz embargada pela emoção, fazendo as coisas por fazer, construindo barreiras, convencendo-me de que a frieza era força. Então você apareceu com a sua coragem impossível e a sua recusa em deixar que as circunstâncias adversas a tornassem amarga. Você me lembrou o que significa ser humano. Ele pegou a mão dela com cuidado, com um toque gentil. Estou me apaixonando por você, Emma Rodrigues. Não sei se é justo dizer isso, se é muito cedo, se alguma vez poderás sentir o mesmo por alguém como eu. Mas uma vez disseste-me que alguém tinha de ser o anjo dos meus filhos. O que não percebes é que também tem sido o meu. Os olhos de Emma encheram-se de lágrimas. Ela sentia a ligação entre eles a crescer, mas tinha medo de o admitir. Medo de esperar que alguém como Dante Moretti pudesse ver alguém como ela, como algo além da mulher que levou um tiro. Também estou a apaixonar-me, ela sussurrou. Tenho medo de admitir, mas é verdade. Dante segurou o rosto dela com as mãos, com um toque reverente. Então apaixona-te comigo. Deixa-me ser digno de ti. Deixa-me construir algo melhor do que aquilo que tenho sido. E enquanto as luzes de Manhattan brilhavam abaixo deles e o futuro se estendia, incerto, mas promissor, Emma se inclinou para o abraço de Dante e acreditou, pela primeira vez em anos, que os anjos existiam para todos, mesmo para homens complicados que tentavam encontrar a redenção. Mesmo para garçonetes que se colocavam na frente do perigo e descobriam o amor do outro lado. 3 meses depois daquela noite na varanda, Emma sentou-se em frente a 2 agentes do FBI em uma cafeteria a 3 quarteirões do prédio de Dante. O seu coração acelerou quando a agente especial Chen deslizou uma pasta pela mesa. Sabemos quem é, menina Rodrigues, disse a agente Chen calmamente. Filha do detetive Michael Rodrigues. Sabemos que está a viver com Dante Moretti. Sabemos do incidente no restaurante. As mãos de Emma tremeram ligeiramente. O que querem? A sua ajuda? Respondeu o outro agente, Morrison. Estamos a construir um caso há anos. Precisamos de alguém por dentro. Alguém em quem Moretti confie. Não vou traí-lo, disse Emma imediatamente. Mesmo sabendo o que ele é, perguntou Chen. O que a organização dele faz? Emma olhou nos olhos dela com firmeza. Sei que ele está a tentar mudar. Eu vi isso. O agente Morrison inclinou-se para a frente. Pessoas como Moretti não mudam, Sr. Rodrigues. Elas apenas ficam melhores em esconder o que são. O seu pai sabia disso. Ele morreu tentando impedir homens como ele. A menção ao pai dela a atingiu com força, mas Emma recusou-se a vacilar. O meu pai também me ensinou que as pessoas merecem segundas oportunidades, que a redenção é possível. É isso que acha que isto é? Perguntou Chen. Redenção? Ou está apenas apaixonada por um homem que é muito bom a manipular? A pergunta assombrou Emma enquanto regressava à penthouse. Estaria ela a ser ingênua? Teria deixado os seus sentimentos cegá-la para a realidade? Ela encontrou Dante no escritório dele e as palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. O FBI me procurou hoje. A expressão de Dante não mudou, mas algo brilhou nos olhos dele. O que eles queriam? Que eu delatasse você, que ajudasse a construir o caso deles? Emma respirou fundo. Eu disse, não, mas Dante, eu preciso da verdade. Toda a verdade. O que exatamente estou protegendo? Dante se levantou e caminhou até a janela com vista para a cidade. Tu mereces honestidade. A sua voz era pesada. A minha família construiu a sua fortuna por meios que nem sempre foram legais. Eu herdei esse império aos 20 anos. Durante 15 anos, fiz o que era esperado, mantive territórios, gerenciei operações, tomei decisões que beneficiavam a organização. E agora, Emma perguntou, agora tenho filhos que me perguntam o que faço no trabalho. Agora tenho-te a olhar para mim como se eu pudesse ser algo melhor. Ele virou-se para ela. Tenho trabalhado com os meus advogados há meses, transferindo tudo para negócios legítimos, imóveis, restaurantes,
investimentos. É complicado e demorado, mas está a acontecer. Por que não me contaste? Porque queria apresentar-te algo concluído, algo limpo. A voz de Dante falhou ligeiramente. Queria ser digno de ti antes de te pedir para te comprometeres com esta vida. Emma, do outro lado da sala, pegou nas mãos dele. Eu me apaixonei por quem você é agora, não por quem você será algum dia. Mas, Dante, se você está realmente a mudar, realmente a deixar esse mundo para trás, não pode fazer isso pela metade. O que você está a dizer? Estou a dizer que se o FBI tem um caso, talvez cooperar seja a coisa certa a fazer, não para atrair as pessoas, mas para encerrar esse capítulo completamente, para escolher um futuro diferente para a Sofia e o Marco, para nós. Dante puxou-a para si, encostando a testa na dela. Esse tipo de cooperação traz riscos, consequências, pessoas que não ficarão felizes com isso, então enfrentaremos isso juntos, disse Emma simplesmente. A manhã seguinte trouxe uma crise inesperada. Isabelle Rodrigues, que estava marcada para receber alta do hospital, tinha desaparecido. As imagens de segurança mostraram 2 homens a acompanhá-la até um carro. Uma mensagem chegou ao telemóvel de Dante. A tua cooperação pela segurança dela. As mãos de Emma tremiam enquanto ela lia. Eles levaram a minha mãe, a família Castellano, disse Dante com severidade, a agir enquanto estou vulnerável. O que fazemos? Perguntou Emma, lutando contra o pânico. Dante fez 3 telefonemas. Primeiro para o seu advogado, depois para o agente Chen e, por fim, para os seus contactos mais confiáveis. Estou farto destes jogos, disse ele. Se eles querem cooperação, vão tê-la, mas nos meus termos. Em poucas horas, um acordo foi estruturado. Dante forneceria informações sobre operações criminosas, não sobre o seu próprio pessoal, mas sobre os seus rivais mútuos, aqueles que começaram todo este conflito. Em troca, imunidade para a sua família, proteção para Isabel e um novo começo. Tem a certeza? Perguntou o agente Chen, enquanto estavam sentados numa sala de conferências de um edifício federal. Depois de fazer isso, não há volta a dar. Tenho tentado voltar atrás toda a minha vida, respondeu Dante. É hora de seguir em frente. As informações fornecidas por Dante levaram à recuperação segura de Isabelle em 24 horas e ao desmantelamento das operações que atormentavam Brooklyn há anos. Também marcaram o fim do envolvimento de Dante Moretti no mundo que ele herdara. 6 meses depois, Emma estava na porta de um restaurante recém-reformado em Brooklyn. A placa acima da porta dizia Angelos, em homenagem ao seu pai, o detetive Ângelo Michel Rodrigues, cuja foto de crachá estava orgulhosamente pendurada no interior. O que achas? Perguntou Dante, aparecendo ao lado dela com Sofia e Marco. É perfeito, disse Emma com lágrimas nos olhos. O restaurante tinha sido ideia de Dante, um negócio legítimo, sim, mas também uma homenagem à memória do seu pai e um símbolo do seu novo começo. Lá dentro, Rosa já estava a cozinhar, tendo aceitado o cargo de chefe de cozinha com lágrimas de alegria. Os clientes habituais da lanchonete a seguiram, curiosos com a transformação. Isabelle sentou-se a uma mesa perto da janela, com o tratamento concluído com sucesso, parecendo mais saudável do que em anos. Senhorita Emma, chamou Sofia, venha ver o menu, tem todas as nossas coisas favoritas. Emma riu, juntando-se às crianças numa cabine. A mesma cabine onde tudo tinha mudado naquela noite chuvosa de novembro. O restaurante tinha comprado peças recuperadas do restaurante do Sal, preservando a memória enquanto construía algo novo. Dante sentou-se na cabine ao lado dela, pegando-lhe na mão. No seu dedo estava um anel de noivado simples, sem ostentação, apenas uma promessa de eternidade. Estás feliz? Perguntou ele baixinho. Emma olhou à sua volta para a vida que tinham construído juntos, para as crianças que agora a chamavam de mãe, para a sua mãe saudável e sorridente, para um homem que tinha escolhido a redenção em vez da reputação, para um restaurante cheio de pessoas reunidas pela comida, pela comunidade e por segundas oportunidades. Estou em casa, disse ela simplesmente. Naquela noite, quando fecharam o restaurante após um dia de inauguração bem-sucedido, Dante puxou Emma para perto de si. Tu levaste um tiro pelos meus filhos naquela noite, mas deste-me algo muito mais valioso. Devolveste-me a minha alma. Emma beijou-o suavemente. Tu também me deste algo, uma família, um propósito,
Uma razão para acreditar que os anjos existem para todos, mesmo para homens quebrados? Perguntou Dante. Especialmente para homens quebrados que tentam se recompor. Fora do Angelus, Brooklyn continuava seu movimento incessante. Carros buzinando, pessoas rindo, a vida acontecendo em toda a sua complexidade confusa e bela. Lá dentro, uma ex-empregada de mesa e um homem reformado sentavam-se com duas crianças e uma mãe que havia sobrevivido ao cancro, construindo um futuro que nenhum deles imaginava ser possível. Prova de que, às vezes, os anjos de que precisamos aparecem usando tênis e servindo panquecas. Que a redenção é real, que o amor pode florescer mesmo nos lugares mais sombrios e que escolher dar um passo à frente quando todos os outros recuam pode mudar não apenas uma vida, mas muitas. Emma Rodrigues salvou os filhos de Dante Moretti naquela noite chuvosa de novembro. Mas, nesse processo, ela os salvou a si mesma.